Salve, salve, galerinha do Instituto Êxito de Ensino. Hoje a nossa aula será de geometria plana. A gente está um tempo aí sem postar aulas próprias, mas a gente vai fazer aqui um esforço da gente dar continuidade ao nosso conteúdo de geometria plana, que já está assim meio atrasado, certo? Então, vocês que estão acompanhando as notícias aí, né, já tem aí umas mensagens de esperança, né, para uma suposta cura aí da Covid-19, né, com testes que estão sendo feitos nos Estados Unidos, com a suposta vacina, né. Vamos esperar aí para ver se dá certo, para que a gente possa voltar, né, com tranquilidade às nossas atividades presenciais, né, e com a ausência aí dessa nuvem negra sobre a gente, né? Porque a coisa tá séria, muito séria. E a gente sabe o quanto que isso mudou as nossas perspectivas, né, de ensino e, e também de interação social. Então, acredito eu que essa pandemia ela vai ser um divisor de águas na estrutura de ensino na educação nesse país e no mundo. Então, vamos lá, sem mais delongas, eu vou colocar aqui qual que é o nosso assunto, né? O que a gente vai retomar. Então, vamos estudar aqui o capítulo 4, que trata dos triângulos. As nossas últimas aulas foram sobre ângulos e agora nós vamos estudar triângulos. Então, o que é que eu pediria a vocês, quem tem o livro, depois eu posso até estar disponibilizando o PDF do livro, que alguns têm, outros não têm, não sei, mas de qualquer forma eu vou estar postando ele novamente lá na sala virtual. E a edição que foi adotada é uma edição mais nova, né? Mas o número das questões, se eu não me engano, é o mesmo. Então a gente vai ver aqui a teoria, né? Eu tô deixando aí esse vídeo, né? Com o capítulo e pedindo que vocês façam uma leitura, porque o nosso objetivo aqui vai ser mais atacar questões e problemas relacionados com os triângulos. Ok, então vamos lá. Triângulos. Primeiro o conceito, os elementos e a classificação. Então, o que é que o livro traz aí como definição para triângulo? Dados três pontos A, B e C não colineares, ou seja, pontos que não pertencem a uma mesma reta, não colineares, a reunião dos segmentos AB, AC e BC chama-se triângulo ABC. Então você pode representar aqui com esse símbolozinho de um triângulo desenhado e teremos aí a nossa definição. Aqui no caso a gente tem ângulos que são de valores diferentes. Quais são os elementos? Vértices, lados e os ângulos. Então os vértices são os pontos A, B e C. Os lados são cada segmento AB, AC e BC. E os ângulos, aí a gente tem o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Veja que o ângulo é representado aí por um acento circunflexo. São os ângulos internos aí do triângulo, ok? Então essa é a definição. Vamos aqui para a classificação, que é o que nos interessa logo de imediato. Quanto aos lados, como é que os triângulos eles são classificados? Em equiláteros, em isósceles e em escalenos. Quando é que os triângulos são equiláteros? Quando, né, veja que é uma classificação quanto aos lados. Quando os três lados forem congruentes, ou seja, quando os três lados forem iguais. Isósceles, quando eles tiverem dois lados congruentes, dois lados iguais. E escalenos, quando dois quaisquer lados não são congruentes. Aí logo aqui na frente, a gente está em uma representação, certo? Aqui, triângulo ABC equilátero. Veja que cada lado está riscadinho aí com traço. Isso é uma indicação
de que os três lados são iguais. O lado AB, o lado AC e o lado BC são iguais. Então é uma indicação. Então diz aí que o triângulo é equilátero. Quando é que ele é isósceles? Está aqui, ó, tracinho, dois lados iguais. Então o triângulo é isósceles. E escalendo quando os três lados forem diferentes. Então veja que tem um tracinho aqui para esse lado, tem dois aqui, tem três, para indicar que os três lados são diferentes. Quanto aos ângulos, os triângulos estão classificados em retângulos, acutângulos, obtusângulos. Aí reparem, gente, quando é que o triângulo ele é retângulo? Quando ele tem um ângulo reto, ou seja, medindo 90 graus. Quando é que o triângulo é acutângulo? Quando ele tem os três ângulos agudos. Então, esses três ângulos aqui do triângulo, eles medem um valor menor do que 90 graus. E o triângulo será obtusângulo quando ele tem um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo que seja maior do que 90 graus. Beleza? E aí, aqui traz uma indicação interessante, né, que no triângulo retângulo, os lados recebem nomes especiais. Então, por exemplo, aí, o lado maior do triângulo é chamado de hipotenusa. E os outros dois lados, eles são os catetos. Certo, gente? Então, aí na frente tem a tal da congruência dos triângulos. Nós não vamos entrar nessa questão da congruência. Nós vamos adiante para estudar alguns teoremas que dizem respeito aos tipos de triângulos. Então aqui a gente já tem um primeiro, o teorema do triângulo isósceles. O que é que diz esse teorema? Se um triângulo é isósceles, os ângulos da base são congruentes. Então olha só, a representação está aqui, o triângulo é isósceles porque tem dois lados iguais, está aqui. Então sempre quando isso acontecer, os ângulos da base, eles serão iguais. Os ângulos da base serão iguais. Então o ângulo B e C é igual, né, por esse teorema, né? Então você pode até fazer uma representação utilizando régua e esquadro, que com o transferidor você vai ver isso. Né? Se você desenhar o triângulo isósceles, você vai ver que os dois ângulos da base serão iguais. Aí tem alguns casos relacionados ainda, né, com lado, com ângulo, a gente não vai ver isso. Né? Vamos passar aqui para demonstrações também no nosso nível aqui fundamental. A gente não vai fazer essas demonstrações, a gente vai deixar aí para o ensino superior, viu? Porque esse livro aqui a gente só vai abordar nível fundamental. Então, tal que a gente não explora ele em profundidade. Né? Eu estou nivelando os assuntos pelo 8º ano, viu? Então, aqui tem a existência do ponto médio. Depois vocês podem dar uma lida aí no item 56 aí do texto. Existência da bissetriz. Mas vamos passar adiante. Vamos ver aqui o que é mediana. Mediana de um triângulo. Qual é a definição? Mediana de um triângulo é um segmento com extremidades num vértice e no ponto médio do lado oposto. Então aqui, ó, essa mediana do ângulo A, ela vai dividir o ângulo oposto em duas partes iguais. Por isso ela é chamada de mediana. Já a bissetriz diz respeito a um segmento que divide o ângulo em duas partes iguais. Né? Essa é a bissetriz. Lógico que não necessariamente ela vai chegar aqui no lado oposto e vai dividir ele na metade. Isso acontece com a mediana. A bissetriz não. A bissetriz ela divide o ângulo correspondente a ela na metade. Certo? Outra coisa, ângulo externo. Teorema do ângulo externo. Um ângulo externo de um triângulo é maior que qualquer um dos ângulos internos não adjacentes. Então está aqui o ângulo externo representado por E. Então ele é maior do que os ângulos internos adjacentes. E ele, somado com o seu adjacente, o seu ângulo adjacente interno, somado a ele, você vai ter sempre 180 graus. Por quê? Porque eles são suplementares. Certo? Um é suplemento do outro. Ok. O que mais?
Aí o resto aqui são casos especiais. A gente tem aqui a gente tem aqui o um exercício. Nós vamos responder esse exercício aqui rapidamente. Classifique em verdadeiro, ver ou falso. Então vamos lá, rapidão. Letra A. Todo triângulo isósceles é equilátero. Isso aqui é falso, né? O triângulo, para ser equilátero, ele tem que ter os três lados iguais. O isósceles só tem dois. Todo triângulo equilátero é isósceles. Isso é verdade. Certo? Veja que um é o oposto do outro. Na afirmação A, você tem aqui a falsidade. E na afirmação B, você tem que é verdade. Todo triângulo equilátero é isósceles, porque o isósceles tem pelo menos dois lados iguais. Um triângulo escaleno pode ser isósceles. Falso. O triângulo escaleno ele tem os três lados diferentes. Todo triângulo isósceles é triângulo acutângulo. Isso é verdade, porque um triângulo isósceles ele vai ter os três ângulos internos dele menor do que 90 graus. Todo triângulo retângulo é triângulo escaleno. Não é verdade, porque para ser escaleno ele tem que ter os três lados diferentes, certo? E nem sempre isso acontece com um triângulo retângulo, então é falso. Existe triângulo retângulo e isósceles. Sim, existe, porque pode acontecer do triângulo retângulo ter dois lados deles iguais. Então é verdade. Existe triângulo isósceles obtusângulo. Bem, isso pode acontecer desde que dois lados do triângulo obtusângulo sejam iguais. Né? Então você vai ter um ângulo maior do que 90, né? Por exemplo, 120 graus. E aí você vai ter os prolongamentos para esse ângulo iguais. Então é possível desenhar então um triângulo isósceles obtusângulo. Não é verdade. Todo triângulo acutângulo ou é isósceles ou é equilátero. Bem, isso aqui é verdade. Por quê? Porque os triângulos isósceles e equiláteros necessariamente eles são acutângulos. Eles têm ângulos menores do que 90. Então, feito esse exercício aqui, gente, eu vou deixar disponível para as turmas exercícios resolvidos por um outro professor. Então, eu vou dispor o link na descrição dessa postagem junto com esse vídeo, certo? Aí depois, posteriormente, a gente vai estar passando em uma atividade relacionada a esse assunto de triângulos. Então, eu pediria que vocês pudessem aí estar assistindo aos outros vídeos que vão estar disponíveis, ok? Porque faz parte do assunto.